Não pode haver mais dúvidas de que estamos vivendo uma crise climática global. Os sinais estão por toda parte e algo precisa ser feito urgentemente. Todo economista, todo CEO de empresa, dirigente político conhece essa realidade. O mundo vai mudar. E algo vem sendo feito há algum tempo. Fundado e presidido pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, o Climate Reality é uma plataforma que busca catalisar soluções globais para a crise climática que vivemos. Al Gore tem viajado o mundo realizando treinamentos em diversos países, incentivando a formação de lideranças climáticas que possam ampliar o debate e montar redes de apoio e intercâmbio. No Brasil, a iniciativa chegou em 2014. A função de um treinamento do Climate Reality é justamente criar uma equipe, criar um grupo de pessoas grandes que possa atuar no país, ajudando a conscientizar a população sobre esse grande problema que enfrentamos, que é o aquecimento global e as mudanças climáticas. Esse treinamento que ele realizou no Brasil em 2014, ele é muito importante. Em primeiro lugar, porque ele, de uma forma muito didática, ele mostrou para todas aquelas pessoas os fatos e os dados sobre o aquecimento global. Aliás, o aquecimento global é um fenômeno científico, que não cabe você dizer acredita ou não acredita. Não é uma questão de crença, e sim uma questão de ciência. A ideia repercutiu bem, atraindo profissionais de todo o Brasil. Atuando na Amazônia brasileira com aldeias e comunidades do Tapajós, Caetano Scanavino foi um dos que atendeu ao chamado e percebeu a janela de oportunidade. Foi muito importante, depois do treinamento, ter se constituído uma rede de líderes climáticos em que a gente pode estar continuando esse aprendizado, aperfeiçoando aí a nossa forma de se comunicar, a nossa forma de se mobilizar, de impactar a opinião pública num tema tão relevante. Na Bahia, Nordeste brasileiro, a pesquisadora Neuzair Viana pôde enriquecer sua formação e o seu trabalho depois do contato que teve com pesquisadores, artistas, empreendedores e outras lideranças. Neuzair voltou para sua cidade motivada a exercer os atos de liderança, que é como são chamadas as ações propostas por Al Gore para que os líderes climáticos ampliem o conhecimento da opinião pública sobre o tema. Meu primeiro ato de liderança foi fazer palestras em escolas públicas, em empresas, na minha própria comunidade, na minha vizinhança, reunir vizinhos e fazer essa apresentação sobre o que é a realidade climática no mundo e no Brasil. E também tenho feito ato de liderança no sentido de escrever artigos científicos. Esses artigos eles são dirigidos a diversos públicos e eu tenho tentado escrever também para os tomadores de decisão. Baseadas no Rio de Janeiro e em Brasília, uma jornalista e uma artista que juntas montaram uma ONG focada em comunicação para as causas sociais. Para elas, o encontro de 2014 cumpriu um dos seus principais papéis, a formação de redes. A gente não sabia o que esperar, porque a gente não tinha essa tradição de grandes redes de mobilização. Aquela experiência, além de trazer muito boa informação, com palestras incríveis, nos inseriu num outro universo de ativadores, de mobilizadores. E isso faz muita diferença, porque gabarita o seu trabalho, te ajuda a ter mais consistência e amplia a sua voz. E a gente une as forças, sempre fazendo o que pode para fazer com que esse planeta fique melhor, para fazer com que as pessoas tomem cada vez mais consciência sobre o aquecimento global e que a forma como a gente se relaciona com o mundo faz toda a diferença. As nossas escolhas são muito importantes, precisamos fazer boas escolhas. Um dos fundamentos do Climate Reality é o compartilhamento de informações. O ponto alto do evento de treinamento de lideranças é a apresentação feita por Al Gore. Recheada de dados, os participantes são atualizados com os mais recentes e expressivos fatos sobre o aquecimento global. Depois desse treinamento, eu retornei à minha comunidade, aqui à minha cidade,
E fiquei estarrecido com a abertura das pessoas, com o interesse das pessoas em conhecer melhor sobre esse assunto e contribuir. As pessoas estão dispostas à mudança, mas ainda não têm o conhecimento, não sabem por onde caminhar. Nesse pequeno tempo, realizamos palestras para líderes do turismo de todo o Rio Grande do Norte. E depois disso, falamos com vereadores, prefeitos, líderes estudantis, também líderes de juventude, segmentos, né? Estamos nos comunicando e percebendo que a abertura é imensa. Basta que as pessoas tenham acesso à informação. Além dos treinamentos, o Climate Reality busca expandir sua presença internacional através de parcerias em vários países para executar os programas. No Brasil, as ações são coordenadas a partir do Rio de Janeiro. O Centro Brasil no Clima, que eu dirijo, passou a representar o Climate Reality aqui no Brasil e logo a primeira coisa que nós fizemos foi montar uma tremenda mobilização no Congresso Nacional e conseguimos que o Brasil fosse o primeiro país a ratificar o Acordo de Paris. Então nós conseguimos, com essa parceria, realmente alavancar muitas ações que tiveram um papel extremamente importante em todo esse período. A missão do Climate Reality é catalisar uma solução global para a crise climática, tornando as ações urgentes uma prioridade em todos os níveis da sociedade. Os 3 objetivos principais são criar uma massa crítica de ativistas climáticos, fortalecer os compromissos do Acordo de Paris e acelerar a transição para uma economia de energia limpa. Eu acho que o que está em jogo é muito mais que um trabalho. É uma atuação mais consciente, é como se fosse uma missão de vida. Poder atuar com o Climate Reality Project, para mim, é poder, de uma certa forma, contribuir para um mundo mais igualitário, mais justo, mais humano, mais possível para todo mundo. A formação dessas redes, uma ação cotidiana e também uma ação de longo prazo. A partir desse tipo de iniciativas, e o Climate é a maior delas, é que a gente pode ter esperança. Hoje vivemos uma nova fase, uma fase difícil, uma fase de resistência, mas o alicerce é sólido. O Climate Reality, junto com o Centro Brasil no Clima, vai continuar cumprindo cada vez mais o seu papel fundamental de mobilizar um movimento pró-clima, em defesa do clima no Brasil.